No dia 30 nós vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Se é o da esquerda ou é o da direita. Nosso Deus. Disse Edir Macedo, o fundador de uma das maiores igrejas do país, a quem Michele Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro eram afiliados. Quando ele falou isso, ele estava se referindo ao Deus da esquerda. E que Deus? Ora, nós vamos falar exatamente sobre o que Edir Macedo havia falado. Nós vamos explicar e nós vamos falar sobre a queda dos evangélicos do dia 30 de outubro de 2022. O fracasso do evangelismo no Brasil. E vamos falar qual foi o Deus que saiu vitorioso no dia 30. Se você gostou do desafio, venha conosco. Você está no canal A Casa de Satã. Desde o primeiro turno, desde o dia 2, que nós pensávamos em trazer uma série de vídeos sobre o tema política e religião versus satanismo. Mas não foi possível porque o satanista do TikTok deu aquela cagada que vocês conheceram. Acreditando ele que Lula iria sair vitorioso já no primeiro turno, ele disse as seguintes palavras, abre aspas: enquanto vocês estavam aí pregando, falando, nós aqui, bruxos, tradicionais ou não, feiticeiros, macumbeiros, quimbandeiros, satanistas, nós todos estávamos nos reunindo para fazer Lula ser presidente. E quem tiver com raiva, ele utilizou uma palavra pejorativa. Esse vídeo correu o país todo e foi necessário o STF intervir e tirar todos os vídeos que se referiam a isso das redes sociais. Depois o satanista do TikTok veio a lume dizer que não se tratava daquilo, mas a verdade é que foi gravado, não tem como desassociar. Porque foi uma live, porque não tem como desassociar. Ele disse, está gravado, não tem como voltar atrás. E de uma maneira ou de outra, isso sim, essa porcaria, essa bestarada que ele falou, com certeza poderia prejudicar a campanha de Lula, sim. Mas por que ele disse isso? Porque o satanista do TikTok falou aquela bobagem. Vamos dar uma olhada no porquê. Aquele satanista, o caráter dele e a ética dele não é superior aos pastores, do qual ele é contrário. Tanto os pastores dessas igrejas, esses falsos profetas, que nós vamos depois adentrar o mérito, eles utilizam de uma coisa, que é o marketing. Nós vamos apresentar aqui 2 livros, que eles certamente usam. O primeiro é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, e o outro é este livro aqui, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Existe outro livro no mercado também exatamente para isso, para manipular as pessoas e para chamar a atenção. Existem muitos livros, como Poder e Manipulação, de Patrick Jacoby, que é justamente baseado na obra O Príncipe, que é a Bíblia da política. Então nós vamos ler algumas dessas passagens para você entender por que Silas Malafaia não perde,
uma única oportunidade, como vocês viram também. Ele falando a respeito de Lula, que Lula era um psicopata, tinha problemas sérios, era um cachaceiro e não tinha como gerir essa nação. É claro que depois disso, como os ratos fogem, como o barco afunda, então tanto ele, o Silas Malafaia, como o Edir Macedo mudaram seu discurso, bem como também o do satanista, para a vergonha de todos os satanistas. Tá? Então, em primeiro plano, o satanista do TikTok, ele não fala por todo mundo, por todos os bruxos. Ninguém passou, né, para ele um documento dizendo que ele seria o representante legal de bruxos tradicionalistas, de bruxos arcaicos, de wiccanos, de luciferianos, de quimbandeiros, né, de Jurema e de outros. Ele não seria o representante dessas pessoas. Eu mesmo, sinceramente, não tenho qualquer contato com ele e não acredito, né, que de fato ele seja o representante moral de Lúcifer aqui, devido à grande bobagem, né, aquele monte de besteira que ele faz para chamar a atenção. Então vamos ver o que diz esses livros, né, quanto à questão de chamar a atenção de todo jeito e de qualquer forma. No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, há um capítulo que diz assim, página 247. O cinema faz isso, a televisão também. Por que você não faz o mesmo? Temos aí no quarto parágrafo, na verdade, quinto parágrafo, vivemos o dia da dramatização. Afirmar apenas uma verdade não é o bastante. A verdade tem de se tornar viva, interessante e dramática. Você tem que fazer demonstrações. O cinema faz isso, a televisão faz isso, e você terá que fazer o mesmo se quiser merecer atenção. Veja lá, você tem que fazer demonstrações. O cinema faz isso, a televisão faz isso. Então, toda aquela papagaiada que ele fez, colocando ali a foto de Lula, né? Aquelas velas, utilizando aquelas frases de baixo calão, entre outros, é a maneira que ele tinha de chamar a atenção, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não havia ali nada, nenhum resquício de sabedoria luciferiana, porque Lúcifer quer dizer portador da luz ou da sabedoria. Nós temos aqui o que as 48 leis do poder nos falam. Diz assim nesse livro de Robert Greene, nós estamos na página 72. Chame atenção a qualquer preço. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê não se conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atraia as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Vamos falar sobre isto. Então, o que você percebe aí é simples. Edir Macedo, Silas Malafaia, eles são indivíduos que conhecem muito bem esses princípios. E eles não têm ética. Tanto é que agora, não é, saiu o vídeo do Edir Macedo, simplesmente pós a vitória de Lula, ele rindo, ele debochando, não é? Debochando. E o que ele prometeu a você que vai na igreja dele, que dá os dízimos, que dá as ofertas. Você está numa barca furada, porque ele mentiu. E depois, pós as eleições, ele foi completamente debochado, completamente canalha, completamente cafajeste, quando ele risse da vitória do Lula sobre Jair Bolsonaro. Mas o que é que nós vimos? Nós vimos
a maior podridão foi desmascarada. A podridão do evangelismo no Brasil, quando se entregou à política. Igrejas dissidentes entre si se uniram para botar no chão a reeleição de Inácio Lula da Silva. Então, igrejas que seguem um caminho completamente diferente da outra, como as assembleias, que são dissensões entre si, né? Igreja do Vale da Bênção, igrejas assembleístas, pentecostais, o escambau e principalmente universal do Reino de Deus, estavam unidos. Os profetas profetizaram, falaram em línguas, prometeram, e nada aconteceu. Eu fiquei completamente frustrado. Não foi com a vitória de Lula, né? Com a queda dos bolsonaristas, a queda dos evangélicos em si, me deixaram completamente felizes. Porque Edir Macedo tinha dito que no dia 30 nós iríamos conhecer quem era o verdadeiro Deus. Se o Deus da esquerda, ou seja, o Deus do satanista do TikTok, o Vic Vanilla, da esquerda representando também todos os candomblecistas, jureneiros, umbandistas, quimbandeiros e outros. E na verdade, foi o maior fracasso do evangelismo. Deus não ouviu moco aos gritos, aos clamores, aos jejuns. Jeová não ouviu. O Deus deles ruíram. Eu fiquei frustrado com uma mãe de santo que esteve aqui na minha casa, Mãe Maria, eu vou chamar com ela assim, e eu estava louco para dar um abraço a ela. Vencemos, disse eu. Que bom que vencemos, que bom que o Lula está lá. E ela falou, ela é uma mãe de santo altamente conceituada, e ela é líder de um movimento pró-cultos afro-brasileiros. Ela disse que não tinha votado e que o esposo dela, pai de santo, o jureneiro Escambau, tinha votado em Jair Bolsonaro. Mas caramba, eu fiquei passado, porque Jair Bolsonaro batizou-se de mentirinha na igreja de Edir Macedo. E Michele Bolsonaro militava lá, fazia o rock, fazia as danças, fazia as coisas lá de Jair Bolsonaro. Acreditando piamente, como ele acreditou até o último momento, que segundo as línguas faladas, segundo as profecias, ele teria o segundo mandato. O que não aconteceu. Então esse pai de santo, essa mãe de santo, eles não perceberam isso. Que o nosso Estado não era mais laico. Que Michele Jair Bolsonaro estava ligado ao grande perseguidor no Brasil dos cultos afros brasileiros. Como que pode? Você é líder. Eu fiquei frustradíssimo. Você é líder do movimento pró-cultos afros brasileiros. Você mesmo é mãe de santo. Seu esposo é jureneiro. E você não sabe da perseguição que é promovida pela Igreja Universal do Reino de Deus aos cultos afro-brasileiros em todo o Brasil. Você não se lembra que quando aquele assassino Lázaro estava sendo perseguido em Paraná, os policiais entravam onde estavam os filhos de santo, nos terreiros de mães de santas anciãs, de pais de santos famosos na região, e quebravam tudo no pau. Os pais de santo, as mães de santo e os rituais, e quem falasse apanhava e pronto. E que a associação de Umbanda, de Quimbanda, de outra banda do Paraná entraram contra aquilo lá e não deu em nada. Não deu em nada porque o presidente da nação estava ligado ao evangelismo. De Edir Macedo, que é o maior perseguidor
dos cultos afro-brasileiros aqui no Brasil. Mas você tem provas? Eu tenho provas, eu vou apresentar duas provas palpáveis para você que é mãe de santo, você que é pai de santo, você que é juraneiro, que é quimbandeiro, e não abre a sua mente, não abre para a realidade. Vamos lá. Edir Macedo escreveu orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios. Você que é jureneiro, você que é quimbandeiro, pai de santo, mãe de santo, babalaô, você acha que ele diz aqui nesse livro que os orixás que vocês cultuam, que os caboclos que dançam no meio de vocês, que os guias que lhes guiam na vida são deuses? Ele diz claramente que são demônios. Você precisa ler esse livro, porque esse livro é o maior best-seller da Igreja Universal do Reino de Deus. Você precisa ler sobre isso. Deus permite a atuação dos demônios e por quê? Você precisa ver esses capítulos. Quem são demônios? Tudo aqui, vem falando tudo aqui. Você precisa ver a realidade. Olha aí, o tridente de seu Exu. Dá uma olhada aí. Convite para uma cerimônia de candomblé. A cor normalmente usada para tal convite é a vermelha. O tridente do diabo revela o intuito do ritual. Está na página 18 desse livro. E na primeira versão, que aqui eu não estou vendo todas as figuras, havia filhas de santos saindo do roncó. Mas você precisa ler, eu li várias vezes isso aí. Mas eu não quero acreditar. Então você precisa ler a história do diabo no Brasil. É o pastor Alfredo dos Santos Oliva. Ele é um daqueles camaradas que estuda a evolução do diabo. O que diz aqui? Esse livro tem como assunto principal a história do diabo no Brasil. E enquadra-se na tradição francesa de historiografia e de cultura, dando especial atenção à influência do filósofo Michel Foucault sobre essa corrente de pensamento. Foca mais especificamente o modo como as lideranças das igrejas cristãs brasileiras constroem discursivamente suas representações acerca do diabo. Aí eu vou ler o que ele fala aqui na página 26. Diz assim, o livro é esse aqui. Diz assim: penso que também seria importante dizer algumas palavras sobre o lugar e a importância desse capítulo no corpo desse livro todo. Esta narrativa sobre a construção do diabo na história cultural do cristianismo é fundamental para a compreensão das práticas discursivas dos dias de hoje da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa igreja certamente construiu seu conjunto de conceitos e ações acerca do diabo sobre os escombros das expressões religiosas antecedentes. Está dizendo que a igreja resgatou aqueles princípios que diziam o que era o diabo e trouxe para os dias atuais. Não quero com isso negar a especificidade histórica dos conceitos e práticas da referida igreja, tampouco a criatividade dos seus fiéis. Todavia, estes não criaram algo novo a partir do nada. A criatividade da Igreja Universal do Reino de Deus consiste exatamente na capacidade de reformular e atribuir novos significados a representações previamente existentes. Eu não estou entendendo. Está difícil de entender, eu vou explicar. Ele está dizendo que os conceitos do diabo, esse pastor está dizendo, que os conceitos de Satã são coisas extremamente arcaicas.
Não havia nada. Antes dos escravos chegarem no Brasil, e que tiveram por escravidão 300 anos pela frente, antes o que se falava do diabo na igreja era outra coisa. Não era exatamente isso que é falado hoje. E aí, quando os escravos desceram nos seus navios tumbeiros e trouxeram seus orixás, seus caboclos e pretos velhos, e precisaram fazer o sincretismo para que esses orixás, caboclos e pretos velhos pudessem viver nessa terra brasileira, foi que a igreja, pela primeira vez, viu, e agora eu falo da igreja católica, a igreja viu nisso, que eram coisas pagãs e coisas diabólicas, porque era um culto de africanos, de uma nação que era escrava. Mas foi a Igreja Universal do Reino de Deus, entre todas as tradições evangélicas, que resolveram perseguir o diabo e os seus acólitos nas pessoas, né, que praticam justamente os cultos afro-brasileiros. Quem desce ali como diabo, não é o diabo, Exu tranca-rua das almas, Zé Pilintra, que baixam nos pátios das igrejas, nas igrejas lotadas, não é o diabo, mas sim as figuras afro-brasileiras. E por essa razão, Mãe Maria de Oxalá e seu esposo Pai de Santo e quimbandeiros, é que daí que dá essa perseguição imensa que há das igrejas evangélicas contra os cultos afro-brasileiros. É a Igreja Universal do Reino de Deus que é líder nisso. Silas Malafaia, que pensou que ia escapar, dessa não vai, houve um tempo, e eu me lembro muito bem, 2018, 2017, 2012, por aí, não lembro os anos, mas que Silas Malafaia, ele focou uma minoria, do mesmo jeito que Ed Macedo focou a minoria de afros brasileiros, Silas Malafaia de homossexuais. Foi assim que eles enriqueceram. Silas Malafaia perseguindo o movimento LGBTQI+, e Ed Macedo perseguindo os cultos afro-brasileiros. E vocês ainda vendo que Michele Bolsonaro estava socada dentro da igreja, que milhões e milhões de reais estavam sendo voltados em vez da Globo, que Jair Messias Bolsonaro queria destruir. Na TV Record, de Ed Macedo, vocês não perceberam isso. O quanto nesses 4 anos foram perseguidos pais e mães de santo, porque não dava em nada, considerando que a laicidade do país, porque o nosso país é um país laico, estava sendo corrompida, cortada pelo então presidente da nação, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que agora frustrado, porque o que foi apresentado por Ed Macedo foi que agora nós veríamos qual seria o Deus verdadeiro, se o Deus da direita e o Deus da esquerda, e nós vimos. Nunca se mentiu tanto em templo de igreja, nunca se mentiu tanto. E o Deus que foi vencedor foi o Deus da esquerda, foi o Deus dos quimbandeiros, foi o Deus do luciferiano, dos satanistas, dos jureneiros, dos cultos brasileiros que precisavam ser vistos outra vez por quem estava na presidência da República. Foi o movimento LGBTQI+, mas foram as minorias. O Deus do movimento LGBTQI+, Deus da esquerda, olhou para esse movimento que estava sendo perseguido, que Jair Bolsonaro olhou como se fosse minoria e os perseguia, enquanto em relação aos cultos afro-brasileiros ele simplesmente relegava ao desprezo, à indiferença.
vocês, pais de santo, quimbandeiro, luciferiano, vocês precisam ter mais consciência política. Então, comprovei de onde foi que eles tiraram esse marketing. Apresentei para vocês um dos livros, que é As 48 Leis de Poder, de Robert Greene, como tem também Poder e Manipulação, de Patrick Jacob, que já é baseado no Príncipe e Como Falar em Público e Influenciar Pessoas. E apresentamos um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele não era da Igreja Universal, agora é, como ele viu a história do diabo no Brasil e como ele sentiu, vale a pena você ler o livro, como ele sentiu que havia existido uma releitura por Edir Macedo, colocando o diabo e seus acólitos, quando havia pombagira, Exus, pretos velhos e guias. O Deus que venceu foi o Deus da esquerda. O Deus da esquerda, dos negros, dos pobres, pretos velhos, dos guias, movimento LGBTQI+, ganhou mais uma. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, tarô, baralho cigano, numerologia e cucos, amarrações, trabalhos com Lilith, entre outros, né? E também deixa aí o seu like, curta. Você está na casa de Satã, entre que a casa é sua.